vamos acordar um pouco, né? A Trindade não tem como explicar. Mas existem algumas afirmações de serem explicadas. Na verdade, é inexplicável. Tá? Não pense que vocês vão sair daqui entendendo a doutrina da Trindade racionalmente. Nós temos 2000 anos de história, ninguém conseguiu ainda. Não vai ser esse pobre, humilde, miserável homem que vai conseguir resolver esse dilema. Por quê? Porque a doutrina da Trindade, ela ultrapassa todas as lógicas humanas. Porque Deus não cabe aqui. E é uma definição sobre o ser de Deus. Como eu disse, a nossa matemática simples não cabe em Deus. Para nós, 1 mais 1 mais 1 é 3. Na doutrina da Trindade, 1 mais 1 mais 1 é igual a 1. Já era matemática. Não serve para definir Deus. E Deus, ele não se preocupou em explicar. Né? E a Trindade, em muitos aspectos, cairá naquilo que nós chamamos de mistério. E vai desembocar também em muitos paradoxos. Qual é aqui uma definição simples da Trindade, né? Deus existe eternamente como 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E cada pessoa é plenamente Deus e existe um Deus. Já é uma definição muito paradoxa, né? O Filho, o Pai, o Espírito é Deus. Racionalmente nós diríamos, há 3 deuses, mas a definição diz, existe um único Deus. Quem é Deus para você? Lembrar, quem é Deus? Deus é o quê? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tá? Isso é Deus. Pai, o Filho e o Espírito Santo. Um resumo do ensino trinitariano, e essas 3 afirmações, se você errar uma delas aqui, você fatalmente vai desembocar em alguma heresia que a gente pode ver daqui a pouco. Primeira coisa, só Deus. Essas 3 afirmações você deve ter guardada em sua mente, tá? Então guarde isso aí. Se você escorregar em algum aqui, já era. O que isso significa? Isso significa para nós que o Pai não é o Filho. O Filho não é o Espírito. E o Espírito não é o Pai. Isso significa que na Trindade nós temos uma distinção entre as pessoas. De forma que o Filho não é o Pai não é o Filho, e cada um é distinto. Mas na hora de nós orarmos, nós fazemos uma bagunça tremenda, né? A gente ora tudo estranho. Senhor Deus, obrigado Jesus, porque o Espírito Santo, a gente mistura tudo, né? A gente fala com um, depois a gente está falando com o outro, a gente faz uma confusão lascada, porque em nossa mente, automaticamente a gente tende a confundir as pessoas, mas são pessoas distintas. João 1:1, o texto diz, no princípio era o verbo era Deus, está falando de Jesus. Então, o verbo é Deus, então o verbo é o Pai. Não, porque o texto diz, ele estava com Deus. Já é distinção de pessoa. Né? Deus não está consigo mesmo, o Filho está com o Pai. Em João 17:24, Jesus fala a Deus pessoas, o Filho falando com o Pai. Né? Senão ele estaria falando consigo mesmo, né? Em 1 João, nós vemos que o Filho está junto ao Pai intercedendo por nós. Distinção de pessoas. Além do mais, a Bíblia também nos mostra que o Espírito é distinto do Filho. O que João diz Jesus disse em João 14:26? Mas o Consolador, o Espírito Santo, Jesus falando que o Pai, outra pessoa, enviará. Então, eu estou falando que o Pai vai enviar, tem que ficar guardado em nossa mente. Bom, nós vemos também a distinção em algumas passagens trinitarianas, né? A grande comissão, por exemplo, Jesus mandou batizar em nome de quem? Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Filho do Espírito Santo. Distinção de pessoa. No batismo de Jesus, o que nós temos? Nós temos a presença da Trindade. O Filho sendo batizado, a voz que vem do céu, esse é meu Filho amado, e nós temos a presença da pomba, né, que era o Espírito Santo. Então, nós temos uma distinção. Nunca negue essa distinção. Negou essa distinção, a pessoa da Trindade é plenamente Deus. Na nossa matemática, se a gente fosse aplicar a matemática, o que nós diríamos? Bom, Jesus é 33,33 e o Filho
filho, né? Acho que eu pulei alguém. 33 para 33% Deus. Cada um é 33, somou ali, deu 100%. Errado. Tá? Jesus não é um pedaço de Deus, o Espírito Santo não é uma partícula de Deus. Tá? Deus não está dividido entre si. A nossa matemática já não cabe aqui também. Porque nós temos 100% Deus no Filho, 100% Deus no Espírito, 100% Deus o Pai. Todas as pessoas são plenamente, cada pessoa é plenamente, tá? Plenamente Deus. E a Trindade no Novo Testamento, eu também não vou ler esses textos com vocês agora não, tá? Mas são alguns textos que até eu citei, tem até o texto aqui da bênção que o apóstolo Paulo dá no final, né? No nome do Pai, citando o nome do Filho, e alguns textos que apresentam para nós no Novo Testamento a presença da Trindade. Você não vai encontrar na Bíblia a palavra Trindade, então não procura. Tá? É um termo técnico, né, que foi elaborado bem mais tarde do Novo Testamento. Tá? Então não procure isso. Estava trabalhando lá, aí o Testemunho de Jeová chegou para mim esses dias, falou assim, a palavra Trindade tem na Bíblia? Aí eu olhei assim, né, queria fazer uma pegadinha. Eu falei assim, a palavra corpo governante tem na Bíblia? Aí ele foi embora. Ele foi embora porque o argumento dele é, se não existe a palavra Trindade, então não posso crer. Mas eles creem no corpo governante, também não tem essa palavra na Bíblia, então aí não tem jeito. Então a palavra Trindade, foi Tertuliano, se eu não me engano, que cunhou essa palavra para demonstrar essas verdades que estão contidas nas Escrituras, tá? Então a Trindade no Novo Testamento e a Trindade no Antigo Testamento é mais interessante olhar lá para o Antigo Testamento também e ver, né? Elohim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos. Né? Depois lá na Torre de Babel, desçamos e confundamos. Né? Então falando no plural e alguns outros textos também que podem ajudar você a guardar mais essa questão da doutrina da Trindade no Antigo Testamento também. Tá? Lembrando que a revelação é progressiva. O Novo Testamento, ele elucida o Antigo Testamento. Tá? No Novo Testamento nós temos mais luz do que no Antigo Testamento. Então, sempre parte dessa ótica. Qual é a afirmação que nós devemos fazer a respeito da Trindade? Isso aí está no livro de vocês também. A primeira coisa que nós devemos saber é que o Pai não é o Filho, o Filho não é o Espírito, o Pai não é o Espírito. Tá? Essa é a primeira verdade que você tem que ter em mente. Cada pessoa é distinta. É a outra afirmação que você precisa ter em mente. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito é Deus. Tá? Essas verdades têm que estar na sua mente. Negou uma dessas aqui, bye bye. Bem-vindo ao Clube dos Hereges. Tá bom? Isso está na página 76 de vocês, tá? Tem em português aí, se eu não me engano. Está em português, né? E quais são os perigos das ilustrações da Trindade? Nós, quando estamos na escola bíblica dominical e alguém pergunta, ou alguém na fábrica, ou seu filho pergunta a respeito da Trindade, geralmente a gente elabora algumas ilustrações para facilitar a vidinha das crianças, né? Só que o problema é que a maioria das ilustrações acabam desembocando em heresias. Acaba defendendo pensamentos heréticos ao invés de defender a verdade sobre a doutrina da Trindade. Não há elementos humanos que possam descrever Deus. Então todas as definições ou as ilustrações que nós pudermos apresentar, em algum ponto ela vai esbarrar em alguma coisa. Porque não existe ilustração que consiga descrever um Deus perfeito. Algumas ilustrações que eu aprendi na minha infância, na escola dominical. Trevo. O trevo, ele possui 3 folhas, mas ele é um único trevo. Deus é um único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, cada folha. Qual é o problema disso? Qual é o erro disso? Vocês conseguem já elaborar uma resposta com base nas afirmações que nós fizemos aqui? Consegue colocar aí a cachola para funcionar, para ver se acorda?
Onde está o erro dessa ilustração? É legalzinha, né? Um trevinho, 3 folhas, né? Nem dá sorte, não tem nem 4, né? De 3, não é azarado ainda. De 3 folhas. Onde está o erro? O erro está em que se você pegar uma folha, essa uma folha não é um trevo. Ela é parte de um trevo. Lembra do 33,3%? Isso não é trindade. Teria que cada folhinha ser 100% um trevo, e não é. Já esbarrou aqui. Acabou negando que cada pessoa da trindade é plenamente Deus. Você está negando isso. Com essa ilustração bobinha que a gente faz para as crianças. A outra. Nós olhamos para a árvore. A árvore ela tem 3 elementos, né? A raiz, o tronco e as folhas. Mas há uma única árvore. Mesmo problema. Você pega uma folha, ela não é uma árvore, ela é um pedaço de árvore. Você pega o tronco, é um pedaço de tronco. E outra, que é mais, assim, o pessoal acha que é mais bíblica. Água, vapor e gelo. Você tem a água, né? A água você congela, ela vira o gelo, e depois você tem você ferve, ela vira um vapor. Mas é uma única substância, H2O, não é verdade? Mas qual que é o problema? O problema é que eu tenho aqui 100 ml de água. Eu não consigo, com esses 100 ml de água, ter ao mesmo tempo 100 ml de vapor, 100 ml de gelo. Ou eu tenho um, ou eu tenho o outro. Eu não tenho condições de ter tudo ao mesmo tempo. A doutrina da Trindade seria eu pegar 100 ml de água e fazer com que se tivesse 100 ml de gelo, 100 ml de vapor, né? Não sei se dá para ter 100 ml de vapor, e 100 ml de água. Eu teria que ter os 3 em igualdade. E eu não consigo. Eu tenho que congelar, deixou de ser em estado líquido. Eu tenho que ferver, deixou já de ser líquido. Ou seja, não resolve o meu problema. Mas a minha sede mata. Outra ilustração comum. Olha, eu sou um fazendeiro, eu sou o prefeito e eu sou um pregador. Tá? Eu tenho 3 características diferentes, mas eu sou um único ser. Olha que beleza. Mas em algum momento eu sou o fazendeiro. Tem essa característica. Mas em outros momentos eu sou o prefeito, né? Troco de roupa, coloco a roupa de prefeito. E em outro momento sou o pregador, né? Qual é a roupa do pregador? Igual do prefeito? Qual que é o problema dessa ilustração? Qual que é o problema? Alguém sabe? Ninguém sabe? Não. Exatamente. Não há distinção de pessoas. Tá? Não há distinção de pessoas. É como se estivesse dizendo que existe somente o Deus Pai no céu. Ele trocou de roupa, virou Jesus. Trocou de roupa, virou o Espírito Santo. Não é isso. Isso é o que nós chamamos de modalismo. Que foi defendido por Sabélio também. Que é sabelianismo. Tá? Problema? Defende uma heresia. Você, ao invés de estar ensinando seu filho correto, você está ensinando heresia para ele. Para! Abandona isso. Tá? E o triângulo? Né? O que falar do triângulo? O triângulo é o mais popular, né? Acho que todo mundo aqui já ouviu o triângulo. O triângulo tem 3 lados iguais. Tá? Mas temos um único triângulo. Você tirou um lado do triângulo, deixou de ser Deus. Deixou de ser um triângulo. Mas o problema, um daqueles traços sozinho não é um triângulo. E também não resolve o problema. E a minha voz, um abraço. Eu vou correr para terminar esse negócio aqui hoje, porque falta tão pouco. A enumeração trinitariana. Quem é a primeira pessoa da Trindade? Quem? Deus. E a segunda? Jesus. E a terceira? Espírito Santo. Gente, parabéns. Vocês acabaram de entrar para o clube dos hereges. É tão popular isso aí que a gente trata com tanta naturalidade. Sabia que tinha uma pegadinha, né? Tá tão fácil. Nós tratamos isso com tanta naturalidade porque é popular. Todo mundo já ouviu isso em algum lugar, né? A primeira pessoa da Trindade, a segunda pessoa da Trindade. Mas isso foi cunhado por um herege,
Quem desenvolveu essa enumeração trinitariana foi, na verdade, alguém que estava defendendo uma heresia. Alguém que teve complicações com relação à igualdade das pessoas da Trindade. E o que ele fez? Criou uma espécie de subordinacionismo. Tá? Que nós já vamos entender o que é isso. O Filho está subordinado ao Pai e o Espírito Santo procede dos dois. Isso é heresia. Isso aí foi do 4º para o 5º século. Um homem chamado Basílio de Cesareia, ele escreveu um tratado para refutar essa heresia que foi defendida por Macedônio. Tá? Esse Macedônio ele era um patriarca de Constantinopla e ele começou a encontrar dificuldades com relação ao filho. Ele não cria que o filho era igual ao pai. Ele não cria que havia plena igualdade. E principalmente a dificuldade maior dele era com relação ao Espírito Santo. Ele não queria dar honra igual ao Espírito Santo como ele daria ao Pai. E ao Filho também ele não queria dar a mesma honra que é dada ao Pai. Então ele criou esse tipo de hierarquia entre as pessoas da Trindade. Tá? Na doutrina do Espírito Santo, nós vamos aprender um pouquinho mais sobre isso, né, que é chamado de pneumatoquianismo. Tá? Pneumatoquianismo. Pneuma, espírito, os inimigos do Espírito Santo. Tá? Ele foi considerado aí detentor dessa grande heresia. Então ele tinha dificuldade de entender a plena igualdade entre as pessoas da Trindade. Aí o que ele fez? Começou a enumerá-las. Começou a definir que o Pai é a primeira pessoa da Trindade. Se eu perguntasse para vocês automaticamente, quem é a primeira pessoa da sua fábrica? O Itiban. O Chateau. Quem é o Niban, o segundo da sua fábrica? O Semo. Agora eu pergunto, a autoridade dos dois é igual? Não. Os dois são iguais? Não. Automaticamente você estabelece em sua mente uma hierarquia. Né? Então, exatamente esse era o problema. Esse tal de Macedônio, ele não queria dar plena igualdade entre as pessoas da Trindade. E ele começou a numerá-las. Então, se você numerou também, e todo mundo aqui acho que já fez isso, né? Quem aqui nunca numerou as pessoas da Trindade? Não. É que, assim, ficou tão popular que todo mundo usa. Até no meio reformado você vê as pessoas falando primeira pessoa da Trindade, segunda pessoa da Trindade. E o pior é que um dos livros de teologia que eu estava estudando, o cara mencionou essa história de Macedônio, mas depois o próprio escritor lá na frente, que nós temos a primeira pessoa. Eu falei. Uma conferência da Fiel, o Frank Ferreira fala sobre isso aí, que não tem hierarquia. Aí na próxima palestra o cara fala primeira pessoa, segunda pessoa. Que aí fala sem dar canelada em ninguém, né? Pois é tão popular, é que as pessoas não. É que nem eu falei. Se você desconhece a história da igreja, você acredita em qualquer coisa. O pessoal fala, então é normal, a gente sai falando por aí. Mas se você olhar para a história da igreja, de onde surgiu isso? Aí Basílio de Cesareia, ele escreveu algo interessante aí, para refutar isso. Por causa desse problema com o Macedônio, então ele escreveu um tratado. Tá vendo? A teologia histórica, como ela é importante, né? Há um só Deus, Pai, um só Filho, unigênito, um só Espírito Santo, mostrando que há já. Anunciamos cada uma das hipóstases, ou seja, cada uma das naturezas singularmente. Ou seja, há distinção entre essas pessoas. E agora ele fala, e se fosse conveniente? Não é conveniente. Mas se fosse conveniente conumerar, não nos deixaríamos levar por rude numeração a uma ideia politeísta. Porque esse era o problema que Macedônio tinha. Ele cria que se os três fossem igual, você desembocaria num triteísmo, você teria 3 deuses. Porque a lógica racional faz você cair nisso. Ele não entendeu isso. Então, o Basílio começou em uma parte a dizer, se fosse conveniente, não é. Mesmo que se fosse conveniente, isso não nos faria desembocar num politeísmo, ou seja, numa crença em vários deuses. Aí, ele continua dizendo, se de fato subnumerais, ou seja, lá, a numeração, se de fato subnumerais o Filho, renovais a mesma doutrina ímpia. Ou seja, doutrina ímpia, preciso definir isso? Não. A saber, existir desigualdade quanto à essência. Ou seja, bagunçou o coreto geral.
né? Macedônio estava defendendo a desigualdade entre as essências das naturezas ou das hipóteses da Trindade. A saber, existir desigualdade quanto à essência, haver diminuição de dignidade. Terceiro é menor do que o segundo, né? Diminuição de dignidade. Ser posterior à origem, um foi criado do outro, né? O Pai criou o Filho e os dois criaram o Espírito Santo. Em resumo, verificar-se-á simultaneamente uma restauração de todas as blasfêmias contra o unigênito por uma única palavra, a numeração. Então perceba que essas numerações que nós usamos é herética, né? E por mais que seja popular, nós devemos evitar. E nós devemos aí, pelo que eu vi até agora, poucas pessoas na atualidade têm lutado contra essa numeração, né? O Franklin é um desses, né? E nós agora também devemos somar força com ele, porque apesar da popularidade disso, é um erro. É uma doutrina errada, tá bom? Basílio de Cesareia nos ajudou legalmente aqui. Tudo bem? Tudo bem? Quem é a primeira pessoa da Trindade? Deixa eu descobrir aqui quem é, para ver se de repente o pessoal só está assim, né, automaticamente. Né? O Paulão já vai preparar a fogueira ali fora. Ali. Nem precisa, né, com esse calor. Nós vamos falar sobre as economias da Trindade. Nós estamos acabando já, falta pouquinho. As economias da Trindade, o que é isso? O Pai, o Filho e o Espírito Santo ganham mesada, estão guardando, fazendo economia, né? Podia mandar chuva, mas estão economizando. O que é esse conceito de economias da Trindade? Na página 73 de vocês, que vocês já leram esse livro, tenho certeza absoluta, vocês estão muito esforçados. Olha, na página 73 vocês têm aí uma explanação, um trecho da economias da Trindade. A Trindade econômica, ela é considerada em termos de sua autorrevelação na história da humanidade e de suas ações com vistas à nossa participação na comunhão trinitariana. O que isso significa? O que é essa economia? Significa que cada pessoa da Trindade desenvolve o seu papel, ok? Cada pessoa da Trindade desenvolve o seu papel. Por exemplo, na redenção da humanidade, cada um faz parte de um plano perfeito para salvar o homem. O que nós temos? O Pai elege o Pai elege os salvos e o que ele faz? Envia o Filho. O Filho faz o quê? O Filho tem uma outra economia. O Filho paga o preço do pecado, compra a salvação pelos eleitos e intercede por eles. Aí o Espírito Santo, qual que é a economia do Espírito Santo na salvação? O Espírito aplica aos regenerados santificandos. Cada um teve uma ação. Não foi o Pai que morreu na cruz, tá? Não foi o Pai. Não foi o Espírito Santo que morreu na cruz. Então, o que nós chamamos de economia da Trindade é exatamente isso. Esse termo quer dizer isso. Cada pessoa da Trindade tem a sua ação. Quem salvou o homem? Quem salva o homem? Hã? Cada um está falando de uma pessoa da Trindade aí. A primeira, a segunda, a terceira. Cuidado, tá? Há uma linha muito perigosa aqui nessa pergunta. Porque o que é Deus? Pai, Filho e Espírito Santo, tá? Isso é Deus. Quem salva o homem? Deus. Quando eu falo Deus, eu estou falando que a salvação é obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então não diga, o Pai é que salva. E o Filho não salva? Ou é o Filho que salva, e o Espírito Santo não tem? Ou seja, Deus é que salva o homem, tá? Aquele livro do John Piper lá, Deus é o Evangelho, né? Porque ele se oferece a si mesmo, né? Salvando a humanidade. Ou seja, a pessoa da Trindade é que salva o homem. Então, cuidado com isso, tá? Para não fazer dicotomias ou divisões, tricotomias aqui, com relação às ações de cada um, tá bom? Entenderam? Então vai cair na prova. Bom, irmãos, sobre a Trindade, para a gente encerrar esse período, a Millard Erickson diz o seguinte: tente explicá-la e perderá a cabeça.
tente negá-la e perderá a alma. Tá? Tente explicá-la. Eu nem tentei explicar, porque perder o cabelo eu já perdi. Agora a cabeça eu não quero perder, não. John Wesley diz o seguinte: diga-me como pode haver 3 velas no mesmo recinto e apenas uma luz, e então eu lhe explicarei a Trindade. Quando ele foi questionado sobre a Trindade, ele disse isso. Não é uma ilustração, tá? Não vai sair 3 velas, uma só luz. Por favor, vai desembocar no mesmo erro. Não é essa a ideia de John Wesley aqui, tá bom?